SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Atenção, primeiro paciente com suspeita de ebola no Brasil vai receber tratamento aqui no Rio. Ele desembarcou agora há pouco no Aeroporto Internacional Tom Jobim, depois de ficar internado no Paraná. Já já as informações completas. E veja também, 4 pessoas são baleadas na Gardenia Azul. Os bandidos passaram atirando nas vítimas em um bar. Um dos feridos é um PM que estava de folga. E a operação que prendeu 16 policiais corruptos da Ilha do Governador. Um dos presos é o comandante do batalhão do bairro, acusado de receber dinheiro de traficantes. E ainda domingo é Dia das Crianças. Se você já está pensando no preço dos presentes, sabe o que dá para agradar os pequenos sem gastar nenhum tostão? É um projeto que quer incentivar a troca dos brinquedos. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 10 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E a gente começa indo ao vivo com o Eduardo Oliveira, que está no Aeroporto Internacional Tom Jobim, esperando o avião. Aliás, já chegou com um paciente com suspeita de ebola. Eduardo, como é que está a situação por aí? Bom dia. Bom dia, Liane Borges. A aeronave da Polícia Rodoviária Federal pousou aqui na base aérea da Aeronáutica, na Ilha do Governador, às 6h58 da manhã, Liane Borges, trazendo um missionário de 47 anos, que veio da Guiné, na África, no dia 19 de setembro para o Brasil. Ele está com suspeita de estar infectado com o vírus do ebola e acaba de pousar aqui no aeroporto sobre um forte esquema de segurança. A ambulância do SAMU chegou aqui com homens todos vestidos com aquelas roupas para evitar qualquer tipo de infecção, e daqui ele segue direto para o Instituto Evandro Chagas, na Fundação Oswaldo Cruz, onde ficará internado, Liane Borges. Obrigada, Eduardo. E nós também estamos ao vivo agora por telefone com o infectologista Edmilson Migovski, que explica para nós, afinal de contas, bom dia, doutor Edmilson, como fica para as pessoas aqui do Rio de Janeiro, porque é um medo muito grande de um paciente com suspeita de ebola, ainda não está confirmado, mas que chegue aqui à nossa cidade. Como é que fica a situação? O Rio de Janeiro tem o Hospital Evandro Chagas, que foi um hospital estruturado pelo Ministério da Saúde para atender esse tipo de paciente com ebola ou com suspeita de ebola. Então, todo e qualquer paciente que chegar no Brasil neste momento, ele vem para o Rio de Janeiro para esse hospital. É claro que se realmente tiver uma epidemia pegando outras regiões, né, não vai ser esse o único hospital, porque teria que se estruturar um hospital em outros lugares. Mas neste momento, Liane, o hospital que está capacitado, treinado para atender esse tipo de paciente, segundo o próprio Ministério da Saúde, é o Hospital Evandro Chagas, que é um hospital da Fiocruz, que fica localizado no Rio de Janeiro. Então, esse é um protocolo, é uma orientação do Ministério da Saúde, não é, doutor? E só complementando a informação, para quem está ligando agora, esse paciente foi internado ontem no Paraná com a suspeita do ebola, né, que já atinge o continente africano. Várias pessoas morreram, né, milhares de pessoas contaminadas lá na região. Aqui no Brasil, há essa preocupação, então, de contágio. Mas o doutor Edmilson estava explicando que a Fiocruz é um local indicado para esse tipo de tratamento. Doutor, qual é a incidência da doença, assim, em contágio com enfermeiros, com pessoas que ficam junto com o paciente? Pois é, Eliane, se esse médico, se esse enfermeiro não se proteger devidamente, o contágio é muito elevado. Agora, se for um profissional bem treinado, a probabilidade de se contaminar é muito pequena, mas tem que ser uma pessoa bem treinada. Por isso que o pessoal da Fiocruz, previamente bem treinado, vai poder atender, e o risco de disseminar a doença no Rio de Janeiro, se esses profissionais de saúde atenderem a todo o protocolo de atendimento do paciente com ebola, é extremamente improvável que alguém se contamine. Portanto, esse pode ser, se for confirmado, pode vir a ser um único caso no Rio de Janeiro, e se os profissionais de saúde que têm contato tiverem todo o cuidado, eles não vão se contaminar. Então, esses profissionais do SAMU foram treinados, eles têm equipamento para isso, e espero que se coloque em prática tudo aquilo que eles já discutiram e aprenderam. E realmente o grupo que fica exposto, ele acaba sendo de maior risco, porque o vírus se elimina pelo suor, pelo vômito, pela lágrima, pelo sangue,
Então, qualquer secreção do organismo dessa pessoa infectada tem o vírus de ebola e pode, em contato com outra pessoa, com outras pessoas, transmitir o vírus. Mas como ele veio da África para o Brasil, desembarcou a princípio no Paraná, ele teve contato com os passageiros do avião. Todos eles agora, logicamente, vão passar por uma triagem, vão passar por exames. Essas pessoas também têm o risco de contrair e de passar adiante o vírus. Não é pelo ar, só esclarecendo, é apenas pelo contágio direto com saliva, com suor? Isso, Liane, mas o problema assim, é que se a pessoa vem naquela fase de período de incubação, ele tem um vírus que está se replicando lentamente, mas ainda não é uma fase de contagiosidade da doença. Então, eu ter viajado com ele, ao lado dele, e ter tido uma proximidade muito grande, mas cerca de 3 semanas atrás, uma fase que não estava doente ainda, é pouco provável que eu me infecte, por exemplo. Então, é nessa fase que ele tem sinais e sintomas da doença, ele tem febre, vômito, mal-estar, é que a transmissão do vírus ocorre de uma forma mais fácil. É claro que tem que monitorar esse grupo, mas é pouco provável que essas pessoas que tenham viajado com ele no mesmo voo tenham se contaminados naquela fase de período de incubação, entendeu, Liane? Sim, segundo as informações que nós temos, que são ainda muito iniciais, ele teve sintomas apenas de febre, não outros característicos da doença. Em quanto tempo, a partir desse sintoma, é possível saber se ele está realmente com ebola? Liane, é de imediato. Você tem hoje ferramentas de laboratório, exames de laboratório que detectam problemas de imediato. Não há necessidade de você esperar muito. Então, quando já tem sinais e sintomas da doença, e isso ocorre em média 2 a 21 dias após a contaminação, eu posso, naquela fase que ele manifesta a doença, realmente fazer os testes que comprovam ou descartam a infecção pelo vírus ebola. Então, pode significar, pela sua experiência, doutor, que o Ministério da Saúde, por enquanto, não quer esclarecer esse fato ou não? Ou eles estão realmente fazendo exames? Porque se isso é de imediato, por que nós não temos a confirmação ainda? Boa pergunta, Liane. O problema é que, neste momento, aí você pode fazer a crítica que você quiser fazer. Eu não estou defendendo o Ministério da Saúde, eu trabalho no Ministério da Educação como professor da UFRJ. Então, estou muito à vontade para tecer alguns comentários. Mas, para mim, é um certo equívoco você pegar, fazer o exame no Paraná, esse exame é coletado no Paraná, é enviado para Belém do Pará e o paciente é atendido no Rio de Janeiro. Então, você vê o país de dimensões continentais, que essa distribuição ou a não capacitação de outros centros para dar o diagnóstico de ebola pode atrasar um pouco o diagnóstico e deixar a gente um pouco mais preocupado. Então, eu gostaria que esse exame, por exemplo, pudesse ser feito no Rio de Janeiro. Tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro que tem capacidade de fazer esse tipo de exame e outros hospitais federais têm capacidade também. Então, até porque se esse instituto é considerado referência para o tratamento, logicamente também é possível fazer exames e imediatamente haver essa confirmação. Agora, eu concordo com o teu raciocínio, viu? Não é verdade? Agora, doutor Edmilson, a minha dúvida é a seguinte, ele veio de avião, foi transferido numa ambulância até a Fiocruz, nesse momento ele está se direcionando para lá, e como é que fica essa desinfecção desses ambientes? Porque ambulância, avião, tudo mais, pode ter uma contaminação também nesses meios de transporte. Sim, sem dúvida, mas a pessoa, nesse caso, ela fica isolada. Ela vem com todo um equipamento para evitar que ela contamine outras pessoas, e depois que esse carro foi desocupado, a ambulância foi desocupada, eles colocam desinfetantes para poder matar o vírus, para inativar o vírus. Então, é um vírus que você consegue, por exemplo, com cloro, inativá-lo. Então, eu não vejo problema de você reutilizar esse equipamento depois que você promoveu a desinfecção do mesmo. Doutor Edmilson, permaneça na linha, por gentileza. Nós vamos voltar agora com o Eduardo Oliveira, que está acompanhando essa transferência. Ele está no Aeroporto Internacional Tom Jobim e tem outros detalhes. Eduardo. Liane Borges, a transferência do missionário para a ambulância está demorando um pouco porque eles estão usando um protocolo internacional de segurança. A área está totalmente isolada para que esse paciente possa ser levado até a ambulância e daqui da base aérea da aeronáutica ser encaminhado até o Instituto de Infectologia Evandro Chagas na Fundação Oswaldo Cruz. Por enquanto, a ambulância, a aeronave da Polícia Rodoviária Federal permanece no pátio da base aérea da aeronáutica aqui na Ilha do Governador, viu?
Eles têm que envelopar tudo, justamente era aquilo que o infectologista que está conversando conosco explicou, para evitar essa transmissão, principalmente aquelas pessoas que ficam mais próximas, que são os médicos, os enfermeiros, todos que estão acompanhando. Doutor, nós temos uma vacina que foi usada com experiência de sucesso lá nos Estados Unidos, inclusive num profissional da área de saúde. Seria viável também utilizar isso nesse paciente aqui no Rio de Janeiro? Você falou alguns medicamentos, foi isso, Liane? Uma vacina, não foi isso? Foi usada lá com sangue de outros pacientes, pessoas ficaram curadas, profissionais de saúde lá nos Estados Unidos. Existe outra possibilidade, que são, que a gente chama de anticorpos monoclonais, que é um conjunto de anticorpos que você dá para a pessoa, ou seja, você já dá uma defesa para ele, uma defesa montada, e esse anticorpo neutralizaria o vírus ebola, impedindo que ele entre em novas células, se replique e cause tanto mal-estar e tanto estrago no paciente. É um protocolo experimental que eu acho que, estando diante de uma situação grave como a infecção pelo vírus ebola, de elevada letalidade, acho que alguns experimentos dentro de uma margem de segurança devem ser feitos. Existem outras possibilidades também, inclusive eu vou tomar a liberdade de conversar com o pessoal para poder... a gente tem uma linha de pesquisa na UFRJ que pode ajudar muito nesses pacientes também com alguns medicamentos que são utilizados para outros tipos de vírus e que pode, muito provavelmente, atuar como inibidor desse vírus também. Então, assim, a gente vai... Então, logo eu acabo de falar com você, eu vou conversar com o pessoal da universidade e tentar propor alguns tratamentos também para esse caso em particular, viu, Liane? São tratamentos com medicamentos ou apenas essa vacina que utiliza o sangue de pessoas que já foram infectadas e que receberam alta somente com essa vacina que hoje é possível, ou há remédios já também sendo experimentados? Não, existe vacinas, como você falou, existe utilizar o sangue da pessoa que se recuperou, porque esse sangue é rico em anticorpo. Existe uma outra possibilidade, que são anticorpos monoclonais feitos no laboratório, que parece um meio mais seguro. Existe, obviamente, alguns medicamentos que podem ser feitos com o intuito de diminuir a replicação viral, só que ainda num campo muito empírico, né? Você não tem certeza quanto a isso. Mas vale no meu entendimento, fazer uma tentativa, porque é uma doença de elevada letalidade. Claro, então, assim, qualquer tentativa é válida para o paciente que está lá agonizando, com medo de morrer, já com risco de ter ebola. Obviamente, ele quer todo tipo de tentativa para salvar a sua vida. E quem está ligando agora, aqui no SBT, atenção, um caso suspeito de ebola está chegando ao Rio de Janeiro. Ontem um paciente chegou vindo da África, no Paraná, ele desembarcou lá no Paraná e veio aqui a Fiocruz, que é o local de referência no tratamento dessa possível doença, né? Seria o primeiro caso, então, que está sendo tratado no Brasil. O doutor Edmilson Migovski, infectologista, fala conosco agora ao vivo por telefone e esclarece como é que essa doença pode ser disseminada, se há algum risco real à população ou não. Ele já estava adiantando, peço que o senhor repita, por favor, doutor Edmilson, que não há, assim, uma preocupação, a princípio, de um contágio grande da doença, né? O risco maior é para aquelas pessoas que estão mais próximas do paciente, não é isso? Exato, Liane, é exatamente isso, né? Pelo menos a gente está vendo nesse momento no Brasil uma coisa diferente do que se observou nos Estados Unidos. Demorou a identificar, o paciente ficou doente, transitando e contaminou outras pessoas, a princípio tem o risco de contaminar outras pessoas. Nesse caso, como foi um fato, um caso isolado, identificado de forma quase que imediata, e está tendo todo o cuidado do mundo em relação a evitar que novas pessoas sejam expostas a esse paciente, portanto, ao vírus, então a gente está nesse momento com uma situação, creio eu, sob controle. Então, todo esse cuidado tem que ser feito mesmo. Você vê que o rigor para tirar o paciente do aeroporto, que está sendo seguido todo o protocolo, então a gente vai ter menor possibilidade de expor novas pessoas a essa pessoa. Portanto, eu acho que a gente está indo para o caminho correto, viu? E Deus queira que continue assim, nós confiamos na medicina, certamente a Fiocruz está tendo todo cuidado, agora com equipes de especialistas, são as pessoas que nós temos no Brasil, que têm maior conhecimento da doença, mais capacitadas para trabalhar com essa doença que já matou tanta gente no continente africano. Mas por aqui, como o doutor explicou, certamente nós teremos mais informações ao longo dessa semana. Não há motivo para pânico entre os brasileiros e, sobretudo, entre os cariocas. Não é isso, doutor? É exatamente isso, Liane. Tá certo. Muito obrigada e vamos esperar mais informações ao longo da semana.
E vamos continuar com as notícias do Rio. 4 pessoas foram baleadas por 2 homens armados num carro na Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Um dos feridos é um sargento da Polícia Militar. As informações com o Rafael Paiva. O ataque aconteceu por volta das 11 horas da noite, neste ponto do bairro Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Testemunhas disseram que 2 homens em um carro branco passaram atirando contra pessoas que estavam próximas ao comércio. 4 delas, com idade entre 25 e 30 anos de idade, foram atingidas nos braços e nas pernas. Na correria, alguns chinelos ficaram no meio do caminho. De acordo com informações da polícia, as 4 vítimas, mesmo baleadas, entraram no carro e vieram para o hospital. E o que a gente pode perceber, olha só, a porta crivada de balas, manchada de sangue, o vidro estilhaçado, e todas foram socorridas para cá, para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Um dos feridos foi identificado como Marcelo Alves Bezerra. Ele é sargento do Batalhão da Maré e estava de folga. Tanto o PM quanto os outros 3 baleados foram medicados e não correm o risco de morrer. Agentes da Delegacia da Taquara e policiais do Batalhão da Área isolaram o local para o trabalho da perícia. Os investigadores vão pedir as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores dos disparos. Bom, chegam os bandidos, vão atirando diretamente nessas 4 vítimas, um deles sargento da PM, que estava de folga. Dr. Carlos Augusto Nogueira, o senhor acredita que foi uma tentativa de execução a esse policial? Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Eu não acredito não, Eliane, isso é quase com certeza. Inclusive, aquela área ali é uma área tipicamente conhecida por já ter havido ali milícia. Então, você vê, né, as pessoas passam atirando, uma tentativa de homicídio. Nessas características de milicianos, passam atirando, tinha policial envolvido, de noite, 4 pessoas, outras 4 dentro do carro, outras tantas dentro do carro. É uma coisa que nós temos que investigar, não só a execução em si, como aquela forma de agir que caracteriza a intervenção novamente de milícia naquela área. E como as vítimas estão internadas, foram direto para o hospital, certamente elas serão ouvidas pela polícia. Isso é feito diretamente na unidade de saúde ou depois que elas recebem alta? Liane, isso é uma boa pergunta. Isso é feito na unidade de saúde, a gente tenta ouvir o mais rápido possível, até porque depois que a pessoa vai para casa, depois que ela sofre algum tipo de contato com advogado, essas coisas assim, a pessoa já fica mais receosa de falar. E os fatos, ela é ouvida no hospital e depois, porque alguns fatos também a pessoa vai lembrando no decorrer dos dias que se passam após a tentativa. Doutor Carlos continua aqui comigo, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver idosa morre dentro de um hospital e ninguém percebeu. Detalhe, ela estava ligada a aparelhos que não estavam funcionando. Não sai daí que eu conto essa história já já. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Tá precisando de dinheiro? A Solução resolve. Aposentados ou pensionistas do INSS, 102 públicos estaduais e municipais. Crédito consignado rápido e sem complicação. Ligue para a Solução 3262-7800. Todos os celulares precificados. Sábado, no aniversário recorde. Ricardo Eletro. Galaxy Wing Duos 2 chips, 8 GB câmera, 699. Galaxy Young Duos 2 chips Android, 349. Em 10 sem juros. Ricardo Eletro. O número de ganhadores da Telecena no Rio de Janeiro não para de crescer. Compra uma, não ganhei, não vou comprar mais. Não, continuo comprando para acreditar que ganha. Aproveite que tá fácil ganhar e garanta já a Telecena de Primavera. Nós já estamos de volta, agora são 7h18. E vamos direto para a reportagem que eu prometi. Uma idosa encontrada morta numa unidade de saúde da Barra da Tijuca ligada aos aparelhos. A denúncia foi feita por membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Mônica Chagas. As fotos mostram a paciente Laci Lopes Ramos, de 88 anos, morta no leito, ligada a um aparelho com defeito. O descaso aconteceu na unidade de coordenação de emergência regional, que funciona ao lado do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. O fato foi flagrado por membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio, que vistoriaram a unidade após denúncias de irregularidades.
Vários pacientes estavam urinados, estavam defecados, estavam em macas sem a roupa de cama ou com roupa de cama trazida de casa, estavam acomodados segurando as próprias máscaras de oxigênio, insetos, moscas, tanto na sala verde quanto na sala vermelha em cima dos pacientes, um odor realmente muito ruim. A idosa estava internada após ter sofrido um acidente vascular cerebral. A Secretaria Municipal de Saúde foi acionada e abriu sindicância. A família da idosa ainda não se pronunciou sobre o caso. Pelo relato dos membros da comissão, não parece um hospital, parece um necrotério. Agora, a direção da Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca informou que o óbito da paciente foi constatado pelo médico que a atendia antes da chegada dos membros da Comunicação de Saúde. Ainda em nota, a direção disse que os leitos possuem monitores cardíacos e respiradores. Só que, segundo as denúncias, esses monitores não estavam funcionando. Doutor Carlos, quem é que pode ser responsabilizado pela morte dessa paciente? Se ela morreu de causas naturais e ninguém viu, também há um erro aí. Liane, você pode praticar um crime por uma ação ou por uma omissão. Nesse caso, quem se omitiu ali é quem deveria ter o dever de agir, são os garantidores. Nesse caso, praticam, em tese, homicídio por omissão, porque são garantidores da não ocorrência do resultado. Ocorrendo o resultado, os responsáveis pagam pelo crime. Só uma observação, há também informações de médicos, de profissionais de saúde dessa mesma unidade, de que eles já haviam pedido equipamentos, mas isso não foi concedido. Ou seja, também alguém, numa instância superior, pode responder? Claro, porque isso vira objeto de prova. Você junta esses ofícios ao inquérito policial que apura o caso com as outras circunstâncias que o rodearam, e aí sim você faz o inquérito e imputa quem de direito o devido indiciamento. Porque muitas vezes seria injusto recair apenas para o profissional de saúde que está tratando direto do paciente, quando ele já pediu, já solicitou melhorias e não houve. Eliane, nesse caso, às vezes o profissional de saúde dá até pena. Eu sei porque eu tenho família, tenho médico na família, dá até pena. O cara, ele fica com medo também de largar aqueles pacientes, ele também não tem como cuidar porque falta tudo. É uma situação muito difícil para o profissional de saúde, tanto para o enfermeiro, para o médico, para qualquer pessoa que lida com aquilo ali. A falta de... É o síndico da escassez. Falta tudo. Aí o cara tem que gerir aquilo tudo, que se ele sair, é pior ainda. E a Polícia Ambiental faz uma operação para localizar lixo hospitalar em Duque de Caxias. Mônica Chagas, bom dia para você. Os agentes encontraram alguma coisa? Bom dia, Liane. Infelizmente encontraram sim. A Polícia Ambiental da PM, com fiscalização ambiental, com apoio também de policiais do Batalhão de Duque de Caxias, chegaram até esse terreno no Jardim Gramacho, em Caxias, e encontraram diversos materiais, ampolas com seringa, remédios, medicação, também frascos com urina e fezes, Liane. Eles chegaram até o local depois que a Secretaria de Meio Ambiente recebeu uma denúncia de que ali era queimado, né? Eram deixados e queimados materiais hospitalares. Eles chegaram até lá e olha só o que eles encontraram. Tudo isso jogado, abandonado, várias agulhas assim, ó, expostas. As pessoas chegam ali até, durante a filmagem, uma pessoa ficou até machucada fazendo essa filmagem, que estava andando no meio desse lixo e foi cortado. Agora a polícia vai investigar de onde vem esse material. A partir do lote, né, eles vão pegar o número do lote e vai investigar de onde partiu, né, de onde saiu esse material todo, Liane. Certamente de uma unidade de saúde, da casa de algum paciente que não foi, pela quantidade de coisas que foram encontradas. E o pior, chega um catador, como você disse, Mônica, alguém querendo gravar ali, pode ser contaminado. E mais um escândalo na Polícia do Rio. 17 PMs foram presos nessa quinta-feira por extorquir dinheiro de traficantes. O comandante do batalhão da Ilha do Governador chefiava o grupo. Todos foram denunciados pelo Ministério Público por corrupção. E eles receberam R$300 mil de traficantes para não prender 2 bandidos. As informações com Léo Santana. Os PMs atuavam no batalhão da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O chefe do grupo era o comandante, o coronel Daiser Corpas Maciel. A principal prova foi este vídeo gravado em março passado. Nele, PMs capturam 5 traficantes. 2 são levados para a parte de trás da viatura, onde já estava um terceiro criminoso. Outros 2 seguem um segundo veículo. Eles carregam um arsenal apreendido. Na delegacia, apenas 3 bandidos foram apresentados. Pela liberação dos outros 2 criminosos, os policiais receberam R$300 mil. E as armas do bando foram revendidas para o tráfico por R$170 mil.
A denúncia do Ministério Público indica ainda que o coronel Corpas chegou a efetuar compras suspeitas para o batalhão em uma loja de materiais de construção, onde possuía pessoas próximas como sócias. Ele comprava material para o batalhão na loja, na própria loja, né? Da esposa dele e dos cunhados. Daí é uma circunstância bem relevante que vai ser oficiado a promotoria de tutela coletiva para providência. Em junho de 2013, o coronel Corpas recebeu a Medalha de Mérito Dom João VI, a maior honraria da Polícia Militar no Rio. Condecorado com a mesma medalha, o coronel Alexandre Fontinelli foi preso no mês passado, em outro escândalo de corrupção na PM. Segundo a promotoria, Fontinelli chefiava um esquema criminoso no batalhão de Bangu, na zona oeste da cidade. Além dele, outros 24 policiais foram presos suspeitos de cobrar propina de comerciantes, mototaxistas e motoristas de van. Em menos de um mês, 42 PMs foram parar na cadeia, acusados de extorsão e formação de quadrilha. O que interessa aqui dizer a vocês e à sociedade é que nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O secretário sempre diz que é preciso cortar na própria carne, agora tem que cortar profundamente, não adianta fazer só um corte superficial, porque isso tá enraizado, é profundo na Polícia Militar. E um fato interessante nessas investigações contra o comandante preso é que ele comprava material de construção para obras do batalhão em uma loja de ferragens na Ilha do Governador, que pertencia, sabe quem? À esposa e ao cunhado dele. E tem um detalhe, o coronel Daisel, eu acredito o nome dele correto, foi promovido um dia antes da Operação Ave de Rapina, na nova função de subchefe do Comando de Policiamento Especializado, que ocuparia a partir de ontem. O oficial manteria a gratificação de R$5 mil, além do salário de mais de 30 mil brutos, ou seja, 35 mil reais. Precisa de propina? Precisa de dinheiro de traficante? O comando da PM nega que a mudança de função do oficial tenha sido uma promoção. O que o senhor acha, doutor Carlos? Falou em medalha, tanto para ele quanto para o Fontinelli. Se falou também em promoção, se falou em várias coisas, né? Falaram várias coisas. Mas por quê? Porque a ação de inteligência tem isso. Você, quando está investigando uma pessoa, você não pode mexer nessa peça, você tem que agir naturalmente. Então, se ele tinha que receber medalha, deixa ele receber a medalha. Se ele tinha que ser promovido ou não, deixa ele ser promovido. Senão você desarticula toda a operação. Quando você movimenta de forma inesperada uma peça do tabuleiro, aí você fala, por que estão mexendo assim em mim? Por que eu caí? Por que eu não recebi a medalha? Tem alguma coisa aí, você muda os seus hábitos, aí a pessoa investigada muda os hábitos. Então é uma ação típica de inteligência para se pegar uma pessoa, não mexer de forma a essa pessoa perceber. E não foi só uma, né? Foram vários, como mostrou a reportagem. Muito obrigada, doutor Carlos, mais um dia. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Liane. E tem aquele beijo para Letícia Guerreiro, que eu te falei, tijucana, 39 anos. Obrigado pela audiência e bom final de semana a todos. Tá certo. Obrigada. Obrigada também a Letícia. E agora, urgente, acontece uma operação do BOP do Choque no Complexo do Lins. Os policiais estão no Morro São João atrás de traficantes que têm espalhado o terror por aquela área. Então, atenção, você que passa por ali, tome cuidado, pode acontecer tiroteio. No momento, não há relato de tiros. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta, mais sobre o paciente com suspeita de ebola que chegou aqui ao Rio. Mas antes, a previsão do tempo, Daniel Penafini está posicionado? Então vamos direto com o Daniel, que ele tem a previsão do tempo. Diga, Daniel. Liane Borges, muito bom dia. A previsão hoje é de céu claro, temperatura em ligeira elevação. Vai fazer um dia bonito hoje em todo o estado do Rio de Janeiro. Temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 33 graus. E o tempo deve ficar bom no fim de semana também. Amanhã, por exemplo, a temperatura pode chegar aos 38 graus. E no domingo, dia das crianças, a temperatura deve chegar aos 36 graus a máxima. Portanto, temperatura em ligeira elevação para um fim de semana de sol. E a gente espera praias lotadas no Rio de Janeiro, mas sem arrastão. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Todos os celulares reprecificados. Sábado, no aniversário recorde. Ricardo Eletro. Galaxy Wing Dual, 2 chips, 8 GB câmera, 699. Galaxy Young Dual, 2 chips, Android, 349. Em 10 sem juros. Ricardo Eletro. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Promoção compra premiado Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. O lojista também pode ganhar. Como vai ser? Orocar!
na máquina da Cielo. O número de ganhadores da Telecena no Rio de Janeiro não para de crescer. Comprar uma, não ganhei, não vou comprar mais. Não, continuo comprando para acreditar que ganha. Aproveite que tá fácil ganhar e garanta já a Telecena de primavera. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Atualizando a hora, agora 7h29. E domingo é Dia das Crianças. A garotada está ansiosa para a grande data. Já os pais, olha, nem tanto. Afinal, os preços dos presentes estão cada vez mais caros. Ô Daniel Perafim, eu não te dei bom dia antes, bom dia para você agora. Será que tem um jeito de alegrar os pequenos sem gastar tanto dinheiro? O que é isso, Borges, Daniel? minha amiga, tem sim. Esse aqui é o Reinaldinho, nosso amigo, ele que é o coelhinho de brinquedo que veio hoje aqui para o nosso link especial de Dia das Crianças. Isso porque no próximo domingo, Dia das Crianças, 12 de outubro, lá no Parque de Madureira, vai ter uma feira de troca de brinquedos entre as crianças. Brinquedos como esse aqui, o coelho Reinaldinho, que já foi usado por uma criança, no caso pelo meu filho, mas está em bom estado. Portanto, as crianças podem trocar brinquedos entre si, uma forma de estimular aí os presentes sem essa coisa toda do consumo para a criançada. Aqui ao nosso lado, a Mariana Ferraz, do Procon Carioca. Mariana, quer dizer, além de trocar brinquedos, que mais as crianças vão encontrar domingo lá no Parque de Madureira? Olha, vão ser muitas atividades que o Procon Carioca está propondo para pensar num Dia das Crianças sem consumismo. Então a gente vai ter oficina de construção de brinquedos artesanais, vai ter roda de brincadeiras folclóricas, danças e um teatro educativo para a gente refletir sobre a educação financeira e sobre o consumo responsável. Quer dizer, qualquer criança pode participar desde que leve brinquedos usados, porém em bom estado. Exatamente. Então, você conversa com a criança em casa, vê aquele brinquedo que está em bom estado, mas a criança já não brinca mais, gostaria de trocar, então vai ter uma novidade aí no Dia das Crianças. Trata-se de uma decisão da criança, ela é protagonista nesse processo aí da feira de trocas de brinquedos. Okay, muito obrigado, Mariana. Olha aqui, o coelho está em bom estado, a bola também, vamos trocar. Muito bem, estou com a bola, ela está com o coelho e eu estou com você, Eliane Borges. Legal, obrigada, Daniel, e boa essa iniciativa. Agora vamos voltar com o Eduardo Oliveira, porque a gente tem mais informações sobre o paciente com suspeita de ebola que chegou aqui ao Rio. Diga, Eduardo. Eliane Borges, o missionário de 47 anos, já foi transferido e saiu há pouco aqui da base aérea da Aeronáutica e segue neste momento em direção ao Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, na Fundação Oswaldo Cruz. Eliane Borges, sendo escoltado por um carro da polícia em direção à Fundação Oswaldo Cruz. Tá certo, Eduardo, muito obrigada. Já mais informações sobre esse assunto no Notícias da Manhã. Um ótimo dia, um bom fim de semana. Tchau, tchau.